Saudações a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que todos tenham passado bem da última semana. Nosso tema de hoje, nossa sequência dos temas para a gente poder melhorar nossa qualidade de vida, coisas simples, fáceis que a gente pode fazer, que vai ajudar, a gente ter um leve conforto dentro de casa e afins. Vamos falar sobre a cãibra. Cãibra, de uma maneira geral, ela acontece no corpo como um todo, Pode acontecer em qualquer lugar. Toda parte que tiver um músculo pode ter cãibra por vários motivos diferentes. Os motivos da cãibra, a gente vai tratar aqui no caso mais específico da exaustão, do cansaço. Um pouquinho da desidratação, que é a mais comum. Mas a solução para a cãibra enquanto desidratação, enquanto falta de água, é beber água. Não tem muito o que fazer. Em alguns casos também a falta de eletrólito, que está na água, dos sais minerais. Por isso que existem os isotônicos, o Gatorade da vida, I9. Apesar que é uma leve diferença. Hidrotônico para isotônico. É um pouquinho complicado. Vamos deixar esse tema um pouco mais para o futuro. Mas, generalizando, a falta d'água causa muita cãibra, bastante cãibra. Os nossos músculos funcionam assim, só para ter uma leve noção. Microscópio, muito pequeno, mas é uma catraca. Então o nosso músculo, para ele contrair, para fechar a nossa mão, o músculo se contrai, ele diminui o tamanho dele e, consequentemente, ele puxa meu dedo para baixo. Para isso acontecer é assim, é uma catraca, ele vai puxando, tá? Ele vai fechando. A gente tem controle sobre isso. A gente pensa, eu estou pensando em contrair minha mão, ela vai e se contrai. Mas só que a cãibra não. A cãibra é quando a gente perde esse controle e o músculo, na maioria das vezes por defesa, para não se lesionar, ele vai e contrai. No caso da exaustão, é o mais claro da defesa para vocês entenderem. Por que eu caminhei muito hoje? Eu não estava, de repente, até com calçado adequado. Podem ver quem pratica um esporte por longo período, pedalou por muito tempo, enfim. Por que será que eu chego em casa e me dá cãibra? Os dedinhos parece que eles vão torcendo assim, Eles vão querendo entrar um debaixo do outro assim. É uma proteção, o nosso corpo falando, para de fazer esse movimento que você estava fazendo, porque senão vai se machucar, eu não vou aguentar, eu vou romper. É isso que o músculo faz. Ele trava para não se machucar. Nosso corpo se defende de todas as maneiras. A cãibra é uma defesa. Assim sendo, o que a gente pode fazer? No caso da exaustão, no caso do cansaço, no caso que o corpo foi muito exigido, seja por postura errada e demais coisas, são massagens. Os pontos que a gente trata aqui, não vou mostrar para vocês agora, porque eles não são tão vitais nesse caso. São mais importantes o imediatismo da cãibra. Você tem que sanar a dor, Cãibra causa muita dor, a gente tem que sanar ela, instantâneo. E instantâneo são massagens e alongamentos. Os pontos são mais a longo prazo, a médio e longo prazo, uma coisa um pouco mais de tempo. Para quem está com dor imediata, aquela cãibra torcendo, tem que ser solução rápida. Primeira coisa, a pessoa está com cãibra, principalmente essa região que dá. Dedos, eles contraem, parece que quer entrar um dedo dentro do outro assim, é muito ruim. E essa região aqui, dá uma olhada, que é da panturrilha. Começa aqui embaixo do calcanhar, esse tendão que a gente tem aqui, todo mundo conhece como tendão de Aquiles, Chama calcâneo. Até aqui a panturrilha, ela é muito comum, muito comum. Primeira coisa, em qualquer lugar, deu cãibra, puxar a ponta dos dedos para cima. Faz esse movimento. Simples assim. O joelho está dobrado, o joelho está reto, estou deitado, estou em pé. É claro que você vai buscar um conforto. Tudo bem, puder deitar, se puder sentar numa cadeira confortável, ótimo. Mas o importante no final é puxar os dedos para trás, a ponta dos pés para trás. Isso vai fazer com que seu músculo descontraia, no sentido de soltar, de liberar, de abrir. Ele vai relaxar e vai voltar ao normal, tirando essa dor. É claro que nós estamos com uma leve troca aí, tá?
Ao mesmo tempo que está diminuindo a dor da cãibra, a gente vai estar sentindo a dor do alongamento. Então, calma, respira. Está sentindo a dor? Eu sei disso, dói muito, é ruim. Mas respira. Vamos tirar a dor da cãibra, apesar de ficar com um pouquinho de dor do alongamento. Puxa e segura. Não tem tempo. Enquanto a pessoa ela sentir que ela está retomando o controle daquela musculatura, enquanto você sentir que ela consegue empurrar o seu pé para frente, se ela quiser, se ela empurrar sua mão para frente com o pé, se ela quiser, continua lá, tá bom? Você pode até pedir o teste para a pessoa. Você consegue empurrar a minha mão? Se ela tiver com cãibra, ela não consegue, ela até perde um pouco o controle dos pés, certo? Do músculo que tiver com cãibra no caso. Esse é o primeiro ponto. Feito isso, tá só com aquele resquício, só aquela sombra, né, da cãibra, só aquele lembrete. Dá para chegar em casa? Dá para tomar um banho? Dá para relaxar? Ótimo. Chegou em casa, tomou um banho. De preferência um banho morno, não muito quente, exagerado, para quem gosta de banho quente, não um banho gelado, desligado, um banho morno, um banho confortável. Vai pegar um creme, a gente usa um creme que, nesse caso aqui, a gente lembra que a gente estava usando um creme mentolado, mas nesse caso o creme precisa deslizar um pouco mais, tá? Utilize o creme e vai fazer a seguinte massagem. Passando aqui por baixo dos dedos o creme. Pode passar bastante, não tem problema. E por cima aqui, ó, nessa região aqui por cima, certo? O que vai fazer aqui? Com as duas mãos. Com as duas mãos, vai fazer esse movimento. Olha a minha mão. É porque atrás aqui do pé vocês não vão ver minha mão. Vou fazer esse movimento, ó. Certo? Obedecendo o contorno dos pés, ó. Esse movimento. Cuidado, porque às vezes a gente empolga demais e acaba torcendo o dedinho desse aqui. Eles são frágeis, apesar de o pé ser forte, o dedo é frágil. Toma cuidado. Ó. Gira. Correto? Esse movimento. Feito esse movimento, para que ele serve? Para relaxar toda a musculatura responsável pelas articulações dos dedos, que fazem nossos dedos dos pés se movimentarem. Eles são rígidos, né? Se movimentam muito pouco, principalmente comparado à mão. Mas ainda assim eles têm músculos ligados aqui que fazem essa força. Então esse movimento vai ajudar a relaxar eles, vai evitar que dê aquela cãibra noturna. Quem já acordou no meio da noite com cãibra sabe do que eu estou falando, como é bem desagradável. O tempo para fazer isso é livre, tá? Fez esse movimento, depois faz com os 2 polegares, aqui ó, empurrando para frente, ó. Faz o movimento, empurrando os dedos, frente e baixo. O primeiro alongamento que a gente tinha feito era para cá, lembrou? Agora nós vamos fazer para lá, mas só que em forma de massagem, empurrando essa musculatura. Por que empurrando? Porque os músculos para mexer aqui, principalmente do dorso do pé, eles puxam, eles contraem, eles fazem isso, os dedinhos vêm nessa direção, se entortam, acontece a cãibra. Então a gente tem que relaxar eles, ó, para frente. Ótimo. Cuidamos dos dedinhos, dos pés, resolveu o problema aqui? Com certeza não vai te atrapalhar durante a noite. Temos que partir para o outro problema, que é panturrilha, tendão calcâneo, tendão de Aquiles. Mesma coisa. Passe o creme. Lembrando que a gente fica aqui numa posição relativa para a filmagem, né? Para o vídeo. No caso, em casa, fiquem o mais confortáveis possível. Pode deitar de barriga para baixo. É o de menos. Passa bastante creme. Repara que é do meio da canela para baixo, do meio da perna para baixo. Não precisa subir muito. Porque essa região é a mais problemática em termos de cãibra, tá? A panturrilha aqui, a batata da perna, são 3 músculos. Chama até de trigêmeos. E o que dá cãibra mesmo, que complica a nossa vida aí, na grande maioria das vezes, é aqui embaixo. É o sóleo, ou solear, depende da região que a gente chama ele. Espalha o creme, espalhou bastante. Agora o movimento é simples, pessoal. Aqui ó, faz uma pinça assim, ó.
esse tendão calcâneo aqui vai se encaixar aqui dentro. Aqui vai pegar um lateral do músculo. Aqui vai pegar outra lateral. Olha como é simples, ó. Esse movimento aqui, ó. Para frente e para trás. Pegaram a ideia? Pode apertar, tá? Obedecendo o conforto de quem está sendo massageado. Se estiver apertando demais, a pessoa sempre vai dar uma dica ou pega mais leve aí. Entende por que o creme tem que deslizar? Porque se passa um creme que ele seca muito rápido, a mão começa a raspar pele com pele, e as mãos sempre são mais ásperas, vai acabar machucando, vai queimar a pele aqui. Esse movimento, ó. Correto? Feito isso, o último movimento para a região, mão inteira, minha mão já está com creme, mão inteira, encaixa na panturrilha e faz um movimento como se a gente quisesse amassar. Eu não sei o que eu posso usar como referência, de repente amassar um bolo, um pão. Esse movimento de amassar aqui, ó. Certo? Amassa. Amassa como se quisesse encostar os dedos, fechando a mão, ó. Esse movimento em toda essa região. Repara que é do meio para baixo. Certo? Uma vez feito isso aqui, muito bem. Coloca uma calça, uma meia, mantenha o lugar levemente aquecido. Se você mora em algum local, faz 35 graus, 32 graus para cima, né? Um calorão danado, não precisa pôr meia. Qualquer lugar abaixo disso, um tempo de agradável, fresco, 28, 27 graus para baixo, o ideal é pôr uma meia, manter o local aquecido. Feito isso, no outro dia, com certeza vai estar bem melhor, essa cãibra não vai te incomodar mais. Lembrando de beber água, evite se esforçar tanto quanto se esforçou para causar essa cãibra. As coisas têm que ser aos poucos. Se foi um movimento de atividade física, converse com o seu professor. Se foi uma caminhada muito longa, vai aos poucos, deixa o corpo se acostumar aos poucos. A cãibra está te avisando que foi exagerado, seja o que você fez. De repente o calçado estava errado, o ambiente errado, temperatura errada. Tem que sempre analisar o que causou a cãibra. Ela é um aviso, correto? Nunca é normal, não trate como normal. Tem um cãibra, isso é normal. Não, ela está te avisando que tem alguma coisa errada. Tem que pesquisar sobre, certinho? Dúvidas? Alguma sugestão? Deixa pra gente aí nos comentários, a gente responde assim que possível. Agradecemos a presença de todos. Até a próxima.